Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol, capítulo 19, Alcançar a Paz, ou seja, como que a gente alcança a paz. A gente está lendo o versículo 4, os obstáculos à paz. O obstáculo D, que é o quarto obstáculo, o medo de Deus. Inspira profundamente, porque esse com certeza é um medo que todo mundo nutre desde sempre. O que veria sem o medo da morte? O que sentiria e pensaria se a morte não retivesse nenhuma atração para você? Quando ele fala de atração, é a atração pelo medo, né? Ou seja, voltando a afirmar que o curso em milagre e a lei da atração e inteligência emocional convergem totalmente. Porque o que a gente atrai, a gente expande, aumenta e toma as decisões por conta disso. Muito simplesmente se lembraria do teu pai, o criador da vida, a fonte de tudo que vive, o pai do universo e do universo dos universos, de todas as coisas que estão até mesmo além. E tudo isso se lembraria, de tudo isso, porque a gente iria ficar sem esses limites e restrições, né? À medida que essas memórias surge em tua mente, a paz tem ainda que superar um obstáculo final, após o qual se completa a salvação e o Filho de Deus é restaurado inteiramente à sanidade, pois aqui o teu mundo de fato acaba. O quarto obstáculo a ser superado cai como um véu pesado diante da face de Cristo. Entretanto, à medida que a sua face se ergue além do véu, brilhando com alegria, porque ele está no amor de seu Pai, a paz afastará suavemente o véu e correrá para encontrá-lo e para afinal unir-se a ele. Então, assim, quando esse medo acaba, a gente acaba entrando nesse lugar, né? Que cai como um véu pesado. Vai tudo brilhar com alegria e se unir ao amor. Pois esse véu escuro, que parece tornar a face do próprio Cristo semelhante a de um leproso e fazer com que os raios brilhantes do amor de seu Pai, que iluminam com glória sua face e aparentem ser rios de sangue, desaparece na luz intensa que está além dele quando o medo da morte se vai. Porque, claro, se a gente tem tanto medo de morrer, fica essa coisa dúbia, né? Ai, vou para o céu, mas caramba, o céu parece a morte e o inferno, e como é que o fruto das minhas culpas, dos meus medos, enfim. Esse é o mais escuro dos véus, mantido pela crença na morte e protegido por sua atração. A dedicação à morte e à sua soberania é apenas um voto solene, a promessa feita em segredo do ego de nunca erguer esse véu, nunca se aproximar dele, nem nunca suspeitar que esteja aí, ou seja, negar que a gente encarna e desencarna, né? Essa é a barganha secreta feita com o ego para manter aquilo que se encontra além do véu para sempre apagado e sem ser lembrado. Aí está a tua promessa de nunca permitir que a união te chame para fora da separação. A grande amnésia na qual a memória de Deus parece absolutamente esquecida, a fenda entre teu ser e tu, o medo de Deus, o passo final na tua dissociação. Vê como a crença na morte aparentemente iria, entre aspas, te salvar. Pois se isso desaparecesse, de que outra coisa poderia ter medo senão da vida, né? Está falando que tudo que o ego escolhe é porque tem medo de morrer. É a atração da morte que faz a vida parecer feia, cruel e tirânica. Não sente mais medo da morte do que do ego. Esses são os teus amigos escolhidos. Pois em tua aliança secreta com eles, concordou em nunca deixar que o medo de Deus fosse descoberto, de forma que pudesse contemplar a face de Cristo e se unir a ele. Então, assim, o ego... todas as artimanhas do ego, assim, né, são para te afastar dessa serena certeza. Todos os obstáculos através do qual a paz tem que fluir é superado exatamente do mesmo modo. O medo que o provocou cede ao amor que está além, e assim o medo desaparece. E o mesmo se dá com esse. O desejo de ficar livre da paz e expulsar o Espírito Santo de você se apaga na presença do quieto reconhecimento de que você o ama. A exaltação do corpo é abandonada em favor do espírito, que ama como jamais poderia amar o corpo. E o apelo da morte é perdido para sempre, à medida que a atração do amor desperta e chama por ti. De um ponto além de cada um dos obstáculos ao amor, o próprio amor te chamou. E cada um deles foi superado pelo poder da atração daquilo que está além. O fato de querer o medo
De querer, o medo parecia estar mantendo-os em seus lugares. No entanto, quando ouviu a voz do amor além deles, você respondeu e eles desapareceram. E agora você está aterrorizado diante daquele que jurou nunca olhar. Baixa os olhos, se lembra tua promessa aos teus amigos. A beleza do pecado, o delicado apelo da culpa, a santa imagem da cera da morte e o medo da vingança do ego que jurou com sangue não desertar. Tudo isso vem à tona e ordena que não erga os teus olhos, pois ergueu e reconhece que se olhar para isso e permitir que o véu seja erguido, eles desaparecerão para sempre. Todos os teus amigos, entre aspas, os teus protetores, entre aspas, e teu lar, entre aspas, se desvanecerão. Nada do que lembra agora se lembrará. Parece-te que o mundo te abandonará completamente se apenas você erguer os olhos, mas tudo que vai ocorrer é que deixará o mundo para sempre. Esse é o restabelecimento da tua vontade. Olha para isso de olhos abertos e nunca mais acreditará que está à mercê de coisas além de você, de forças que não pode controlar e de pensamentos que vêm de ti contra a tua vontade. É a tua vontade de olhar para isso, nenhum desejo louco, nenhum impulso trivial para esquecer novamente, nenhuma punhalada do medo e nem o suor frio da morte aparente podem se colocar contra a tua vontade, pois o que te trai, além do véu, está também profundamente dentro de ti, é inseparável da tua vontade, completamente uno. O que fala aqui é que assim, o nosso medo, mas aí eu não vou estar protegido, e se eu não vou estar, meus amigos, as pessoas que eu amo, minha casa, meu lar, se eu olhar dessa forma. E ao contrário, o mundo vai realmente mudar, mas mudar para o que é de verdade o mundo. E a gente precisa olhar para isso, porque a gente precisa acabar com esse sofrimento que a gente vive em dualidade, e entrar numa outra forma de entendimento da vida, que para com esse medo de que Deus, a gente vai se aproximando de Deus e morrendo de medo de Deus, se aproximando de Deus e morrendo de medo de Deus. O ego chama para o medo, a paz chama para Deus. Fim da leitura.